Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado, e não são poucos senadores. Tenho viajado o Brasil e encontro diversas pessoas que acompanham para e passo, acompanham cotidianamente os trabalhos dos senadores, observando o que seus representantes estão fazendo aqui. Quero aproveitar para mais uma vez parabenizar a Rádio Senado, que está completando 20 anos e que também traz um grande serviço, uma grande contribuição ao trabalho legislativo e a todos que acompanham os trabalhos. Mas, senhor presidente, gostaria de abordar uma questão aqui que tem a ver com o que eu disse ontem. Ontem eu falava dos gargalos que o Brasil tem, dos obstáculos que tem ao seu desenvolvimento. Falava sobre a dificuldade que o próprio país tem para colocar uma infraestrutura melhor nos estados. Hoje, se o presidente Michel Temer tivesse o dinheiro para fazer ferrovias, estradas, ele não conseguiria nesses próximos 2 anos, porque vem um monte de filigranas, ao arrepio da lei, boa parte delas, mas que geram obstáculos que encarecem as obras e dificultam que o empreendimento possa sair. Nós temos carência, mas é como se você estivesse doente, estivesse para morrer e viesse um enfermeiro e dissesse, olha, não pode ainda sair o remédio porque nós estamos vendo os formulários para a liberação do remédio lá no almoxerifado e até que seja assinado por 50 pessoas, não pode chegar às suas mãos. O remédio está ali, a pessoa está precisando, mas não tem como tomar porque tem um monte de papel no meio. Essa é a dificuldade e que eu coloquei ontem aqui, de toda sorte, de institutos como IFAM, Instituto Palmares, FUNAI, IBAMA, que são órgãos importantes. E aqui eu quero fazer uma correção. Ontem eu falei que quando eu falei que a FUNAI tinha que ser extinta, eu digo esse modelo que está aí. O órgão pode até continuar, e foi isso quem me fez essa correção, foi um cacique lá do Amazonas. Ele me ligou e disse o seguinte, senador, a FUNAI é boa, a ideia é boa, o problema é que a vaca está cheia de carrapato. O que precisa tirar são os carrapatos, senador, mas não vamos matar a vaca. Eu gostei do humor dele e falei, cacique, o problema é que eu estou achando que a vaca já foi para o brejo. A vaca morreu e nós estamos aí mexendo com um corpo em putrefação. Mas ele me corrigiu, disse não. Falou, olha, a FUNAI é muito importante para os indígenas. O que os indígenas não querem é serem tutelados. Eles não precisam de um tutor. São brasileiros. Eles precisam que o órgão funcione. Agora, é o que o cacique me explicou. Ele falou, existem pessoas que querem fazer daquilo ali uma coisa em si mesmo, que não ajuda a nação, não ajuda os índios e não ajuda ninguém. Gostei da abordagem do cacique, agradeço. Ele me disse o nome, que eu não dou conta de pronunciar o nome dele e não vou tentar aqui, mas oportunamente falarei novamente sobre esse assunto. Mas, diante dos gargalos, senador Thierres, eu cito aqui mais um. Nós temos um elo entre a federação e os municípios que tem atrapalhado muito o envio de recursos aos municípios. E aqui trata-se da Caixa Econômica. Eu tenho recebido vários prefeitos que dizem o seguinte, senador, eu não quero mais convênio com que tenha Caixa Econômica pelo meio. Porque eu gasto tanto de tempo e dinheiro para ficar satisfazendo aquelas filigranas deles que não me interessa mais. E aí alguns podem dizer, olha, os prefeitos não querem a Caixa Econômica pelo meio porque querem roubar. Já ouvi esse tipo de coisa. Na verdade, senhor presidente, os prefeitos já são fiscalizados nas suas microscopicamente
Hoje está difícil sair microscópico aqui. Mas são fiscalizados muito por todos os órgãos e são fiscalizados pelos tribunais de conta dos estados. Então, eu penso que nós temos que começar a fazer uma relação diferente. Mandemos o dinheiro para os municípios, porque os municípios precisam de celeridade nas obras. E aí, quando a Caixa Econômica entra pelo meio, é uma dificuldade para que as obras saiam e muitas vezes o dinheiro acaba não saindo. Recentemente, em um município, havia uma pendenga lá entre a Caixa e o município. O município entrou, aí a Caixa proibiu que o dinheiro fosse liberado, que a emenda fosse liberada. O município entrou na justiça, ganhou, mas não tinha autorização, já tinha passado o prazo de emenda e a emenda foi perdida. E as pessoas ficaram sem o asfalto. Isso ajudou a quem? Então, esse tipo de coisa nós precisamos mexer e eu vou naquela linha. Nós precisamos ganhar a guerra contra o papel. Eu sou totalmente a favor de fiscalizações. Eu penso que o Brasil fiscaliza mal, mas nós precisamos fiscalizar bem, muito bem. Às vezes, eu não sou contra a fiscalização. Agora, esse tipo de coisa aí, de atrapalhar, aí já passa do limite. Então, está falando, peraí, meu Deus, você é a favor da fiscalização, mas é contra a Caixa fiscalizar? Não, eu sou a favor de toda a fiscalização. Agora, eu não sou a favor dos excessos. Então, eu penso que precisamos tirar os órgãos do meio, deixa os órgãos afins fiscalizarem. Deixa o Tribunal de Contas fiscalizar, o prefeito que for pego trabalhando contra a sociedade, que ele responda, que ele seja punido, que ele seja preso se for o caso. Mas não vamos prejudicar a sociedade, não vamos prejudicar a população, porque cada emenda, em determinados municípios, 3 a 4 milhões asfalta bairros inteiros. E às vezes são bairros que estão lá no meio da lama, no meio da poeira. Quando faz sol, a população morre, se arrebenta na poeira. Quando é chuva, é na lama. E aí os impactos também se dão lá na segurança e na saúde. Já existem estudos que lugares urbanizados, o índice de criminalidade é menor. Um bairro cheio de poeira, ele ocasiona doenças também respiratórias nos idosos, nas crianças. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a cobrar e fazer sair. Mas, senhor presidente, já partindo para o final, quero falar também aqui, eu tenho dito que não faço da minha atuação aqui no Senado uma metralhadora para apontar dedos. Mas também é o papel de um senador fiscalizar. E não vou abdicar desse trabalho parlamentar de também estar fiscalizando os órgãos da União. Faço parte da base do governo, sou da vice-liderança e digo o seguinte, tenho visto esse governo ser atacado cotidianamente por quem arrebentou o país. E aqui cito o caso dos fundos de pensão. Senhor presidente, começo pela Petros. Aliás, a Petros é um show de horrores, com as devidas aspas. Venho a esta tribuna para, infelizmente, mais uma vez abordar essa grande tragédia brasileira, que é a gestão dos fundos de pensão de nossas empresas estatais. Essas aspas delimitam e resumem o desabafo do presidente do Fundo de Pensão da mais importante das estatais brasileiras, a Petrobras. E digo isso, senhor presidente, já fazendo aqui, abrindo outro parêntese, porque eu vi esse Senado aqui lotado de pessoas uniformizadas da FUP, chamando o então senador José Serra, agora senador de novo, de bandido, de entreguista e tudo mais por causa do projeto que liberava a Petrobras da obrigação de participar em todos os contratos de exploração de petróleo. Mas não vi um protesto sequer da FUP combatendo os rombos no fundo de pensão. Em recente reportagem da revista Exame, o economista Walter Mendes, com mais de 30 anos de atuação no Brasil e no mercado financeiro, e também no exterior, abordou o impacto do convite a ele feito pelo então recém-nomeado presidente da Petrobras, Pedro Parente,
Ele revelou que, ao ser convidado para o cargo, aceitou sem muita reflexão. Ele disse, se tivesse pensado, não aceitaria. E é uma atitude completamente compreensível, pois gerir um fundo de pensão deficitário, desorganizado e, sobretudo, submetido a uma gestão contaminada pelo aparelhamento estatal, promovido pelo partido que deixou o governo, e isso foi durante mais de uma década, isso é tarefa para destemidos. Mendes, que assumiu o cargo em setembro do ano passado, já havia sido representante dos acionistas minoritários do Conselho da Petroleira. Em sua chegada a Petros, ele encontrou um déficit crescente que saltou de 22 bilhões ao final de 2015 para 24 bilhões de reais em 2016. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trata-se de um aumento de cerca de 1,7 bilhões de reais em menos de um ano. Ou seja, nós já estávamos discutindo o impeachment e a galera continuava tungando ali. Passaram a mão em quase 2 bilhões em menos de um ano. Isso é um escândalo. O pior é que as normas que regulam o setor impõem que os participantes do plano devam cobrir esse déficit. Essa é a perversidade. O sujeito é prejudicado e ele ainda tem que pagar a conta. É que nessa história da energia elétrica, que a presidente Dilma abaixou, deu subsídio às elétricas, deu subsídio na questão dos encargos, depois não deu conta, parou com subsídio, mas já tinha ficado aquele déficit, sobrou agora para todos nós pagarmos. Um déficit de 62 bilhões. Evidente que estamos falando não só dos empregados ainda em atividade, mas também dos aposentados e da própria Petrobras, que terá de aportar recursos na Petros. Ou seja, direta ou indiretamente, trata-se de uma questão que atinge toda a população brasileira. Então, além dos aposentados que são prejudicados, cada um de nós e cada um de vocês que estão nos assistindo vai pagar também a conta da Petros. Vocês estão pagando 62 bilhões, estamos pagando 62 bilhões lá do déficit da energia e agora também do fundo de pensão da Petrobras. O comportamento dos antigos gestores desses fundos, e aqui estamos falando adicionalmente dos fundos associados a outras empresas, como a Eletrobras, os Correios e a Caixa Econômica Federal. Aliás, abro um parênteses aqui também, fizemos uma audiência com o pessoal do fundo de pensão, do Postales, do Correio, quando surgiu aquele escândalo, e você via nitidamente eles mentindo na cara dura para a comissão, nem ensaiaram antes, você notava a cara lambida das pessoas que tungaram, que pegaram o dinheiro do fundo de pensão. Dava até vergonha alheia, senador Thierres, de ver os larápios mentindo deslavadamente sobre o fundo. E também aqui o fundo da Caixa Econômica, da Caixa Econômica Federal. Isso representa a perfeita tradução da malévola combinação de desonestidade e incompetência que quase destruiu as nossas estatais. Porque aí tem uma combinação bem perniciosa. Porque a corrupção, ela é ruim. Ela existe em quase todas as esferas. Existe nas empresas privadas. Mas quando ela se une com a incompetência, ela é devastadora. E foi isso que aconteceu nos fundos de pensão. Tinha muita gente ali que não sabia fazer o O e estava lá administrando esses fundos. Tinha gente nesse governo passado, do MTST, que estava ali porque era um companheiro de primeira hora, um desses quebrador de vidraça aí. E ia gerir recursos extremamente vultuosos da nação. O dever dessa gente era simplesmente investir o montante das atribuições dos funcionários da ativa, visando viabilizar o pagamento de seus aposentados de maneira prudente e tempestiva. Era isso. E como eu já alertei daqui mesmo dessa tribuna, não era isso que estava acontecendo nas gestões anteriores desses fundos. A Previ, pertencente ao Banco do Brasil, é o maior deles. A Petros, na segunda posição desse ranking, administra 2 fundos. Um deles em atividade desde a década de 70. Hoje já não mais recebe contribuições em montante suficiente para pagar os benefícios.
O outro, mais recente, só começará a pagar benefício em 2042. Ora, não é necessário ser um gênio das finanças para concluir que concentrar investimento de longo prazo no fundo mais novo e investimento de curto prazo no fundo mais antigo seria o mais prudente, o mais sensato, o mais honesto. Senhoras e senhores senadores, na gestão da Petros ocorreu exatamente o oposto disso. O fundo mais antigo, apesar de toda a carga de obrigações mensais com seus aposentados, está lastreado em uma carteira que não oferece condições de vender ativos com rapidez para fazer frente aos seus compromissos. São 65 bilhões de reais. Ainda mais, agravou-se tal distorção concentrando as aplicações associadas ao fundo mais novo em títulos públicos, constituintes de um mercado reconhecidamente de enorme liquidez. Na citada reportagem, o presidente da Petros declarou: se eu pudesse simplesmente trocar as carteiras dos dois fundos, seria perfeito. Além do tempo que vai levar a desmanchar essa lambança, Mendes ainda vai ter de encarar o desafio de desfazer grandes investimentos que gestões anteriores fizeram aos poucos, para evitar o risco de jogar perigosamente os preços das ações para baixo. Seria cômico se não fosse trágico comentar os chamados investimentos alternativos feito pelas gestões anteriores dos fundos de pensão. Apesar da criativa denominação, está se falando de um conjunto de operações que permitiram manobras escusas com finalidade muito pouco confiáveis. Então, veja bem, senador Thierry, o senhor tem um fundo, o senhor tem ali um aporte de bilhões para ser investido. Qual fundo que não vai querer? Vão querer. Começa-se a disputa para gerir aquilo ali. E aí o senhor imagine o que não acontece nessa corrida. Em 2011, a queda gradativa dos juros incentivou os fundos de pensão a procurar formas de manter a rentabilidade. A reportagem da Exame detalha as duas formas de operação que se destacaram: a compra de cotas de fundos de investimentos em participações, FIP, em que o fundo de pensão entra com dinheiro e um gestor externo o administra, e a compra de cédulas do crédito bancário, CCB, emitidas por instituições financeiras. Segundo a revista, com isso abriram-se portas para a festa, para o trem da alegria. A nova gestão da Petros encontrou uma série enorme de irregularidades nos investimentos, FIP e CCB. Os recursos destinados aos FIPs teriam sido entregues a gestores desconhecidos que fizeram investimentos inexplicáveis ou que, nos piores casos, sumiram com dinheiro. A reportagem cita o FIP Brasil Petróleo, que utilizou recursos da Petros e de outros investidores para supostamente construir uma fábrica de equipamentos no Brasil. Ocorre que os gestores decidiram, sem aprovação dos cotistas, erguê-la nos Estados Unidos. O negócio fracassou. Com isso, a Petros teve de provisionar uma perda de 17 milhões de reais e, como consequência, requisitou a Comissão de Valores Mobiliários que investigasse esse fundo. Mas eu não vi um protesto sequer de Jandira Fegali, de Jean Willis, de Alice Portugal, dessa turma toda. E daqui também dos nossos companheiros, mas não vou citá-los aqui, que eu queria que eles tivessem, que citarei em uma próxima oportunidade que eles tiverem para fazer o contraponto. Já me encaminho para o final, senhor presidente. Então, nota que a indignação deles agora é seletiva, é simplesmente pela luta política, porque eu não vi uma linha desse povo falando em prol do Postales, da Petros, da Previ. Só vem aqui para dizer: é golpe, é golpe, é golpe. Então, senhor presidente, aqui agora nós estamos discutindo uma reforma da Previdência. O senhor pensa que foi diferente com a nossa Previdência? Não foi. Nós tivemos rombos vultuosos e é por isso que nós vamos discutir muito bem isso aqui. E eu quero ver, não, já estou vendo eles aqui, toda hora estão subindo na tribuna para dizer que a Previdência não precisa de reforma, que o que está se fazendo é uma barbaridade. Barbaridade é o que foi feito com o dinheiro dos aposentados. Isso não falam. Mas agora todos eles vêm aqui defender os aposentados. Eu defendo os aposentados. O meu plano de previdência é o comum dos servidores públicos. Vou me aposentar conforme o que contribuir. Agora, dói no coração daqueles que já estão aposentados ver que seu rico dinheirinho
foi tungado por um bando de mala que agora vem falar que está defendendo a Previdência e que o que está sendo feito é injustiça. Lógico que vamos debater essa reforma, mas essa gente não tem moral para estar falando de Previdência. Muito obrigado, senhor presidente. Senador José Medeiros, PSD do Mato Grosso, parabéns pelo seu pronunciamento. Passo agora a palavra ao senador Wellington Fagundes, PR do Mato Grosso, fala como líder do bloco moderador. Senador, o senhor tem 20 minutos. 20 minutos, Sua Excelência já dispõe do tempo. Senhor presidente.